E olha só, agora eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. Nós vamos ler do verso 1 ao 12. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, do verso 1 ao verso 12. E eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta aí, que nós vamos viajar um pouquinho aqui nesses capítulos em volta aqui de 2 Crônicas, capítulo 20. A palavra de Deus diz assim, vai aparecer aí na tela, né? Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 1 ao 12. Do verso 1 ao 12, isso. Depois disso, a palavra de Deus diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão, um grande exército, uma grande multidão está vindo contra Judá. Do outro lado do Mar Morto, da Síria, eles estão vindo da Síria contra Judá. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo. Josafá era o rei de Judá. Ele teve medo e decidiu buscar o Senhor. E proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir o que, irmãos? Socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá se pôs em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, ali no templo em Jerusalém, e ele disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Olha que oração linda que faz Josafá. Não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, o povo de Israel tem morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. Que coisa linda! E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, quando nós com Moisés estávamos vindo da terra do Egito, o Senhor não permitiu a gente invadir essas terras, mas deles se desviaram e não os destruíram. O Senhor fez a gente se desviar dessas nações. Em outras palavras, a gente não fez nada para eles. Eles são nossos vizinhos aqui, e a gente nunca teve conflito com esses povos. Mas eis que eles estão agora nos recompensando assim, verso 11. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança, Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esse grande exército, a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas o que? Vamos ler juntos essa última frase? Não sabemos o que fazer,
os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Amém, irmãos? Deixa a sua Bíblia aberta aí. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o exemplo e a vida deste rei, chamado rei Josafá, que era rei de Judá. Mas para a gente começar, a gente tem que ver o contexto, porque aí, veja o capítulo 20, verso 1, como ele começa. O capítulo 20, o verso 1, veja aí como começa. Começa com que palavra? Depois disto. Então a Bíblia está dizendo que tem um contexto, essa oração linda de Josafá, ela tem um contexto. E qual é o contexto depois disso? Por que ele fez essa oração? E aí, para os irmãos entenderem, os irmãos sabem, né, um pouquinho dessa história do povo de Israel. Nessa época que viveu o rei Josafá, o povo de Deus estava dividido em dois reinos. O povo de Israel estava dividido em dois reinos. Tinha o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul, que se chamava Judá, e a capital era Jerusalém. E o reino do sul, que se chamava Judá, ele era composto de duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E Josafá, nesse momento aqui, o Josafá que é o rei ali do sul. Mas existe também o reino do norte. E o reino do norte se chamava como? O sul era Judá, o reino do norte era chamado de Israel. Mas é tudo o povo de Israel, só que tem o do norte agora que é chamado de Israel. Ele é composto pelas 10 tribos, porque o povo de Israel eram as 12 tribos de Israel, 2 no sul, as outras 10 no norte. A capital era Samaria. E no sul, o Josafá era rei. Nesta época aqui, quem era o rei no norte? Acabe. Vocês lembram do Acabe? Falar o nome do Acabe já dá um frio na espinha. Acabe, ele era casado com uma rainha chamada o quê? Jezabel. Acabe e Jezabel, eles eram assim, olha, gente ruim. Você conhece gente ruim? Já conheceu gente ruim na tua vida? Gente maligna? Multiplica por 10, é o Acabe e a Jezabel. Acabe e Jezabel eram os reis no norte. Eles são símbolos bíblicos de malignidade. O livro do Apocalipse, quando quer falar de coisa ruim, fala assim, é a Jezabel. A Jezabel, símbolo de coisa ruim, de gente maligna, gente perversa, gente sem piedade. Então quem era o rei no sul? Josafá. Quem eram os reis no norte? O Acabe, que era casado com a Jezabel. Foi esse Acabe que o profeta Elias teve conflito. Lembra quando o profeta Elias, ele ora e ele mata os 400 profetas de Baal, livra Israel dos 400, lembra disso? Elias aconteceu antes de Josafá, é importante. Elias libertou os 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal, na época do rei Acabe e da Jezabel. E aí a história continua, Acabe e Jezabel estão no poder. Isso aqui é um contexto importante para você entender. O Josafá é rei no sul. E o Josafá é um cara legal. O Josafá é um cara legal. Um homem que teme a Deus. Ele começou a reinar quando ele tinha 35 anos. Ele reinou 25 anos. Ele tinha o temor do Senhor. Ele seguiu os passos do pai dele, porque ele era filho do rei Asa. O rei Asa começou a fazer uma reforma espiritual em Israel, em Judá, não em Israel, em Judá, no sul, nas tribos em volta de Jerusalém. Ele começou a fazer uma reforma espiritual. E o Josafá seguiu os caminhos do pai
diz aí o capítulo 17 de 2 Crônicas, você não precisa ler agora, mas ele fez reformas, também continuou limpando Israel da idolatria. O Josafá era um cara joia, combateu a idolatria, ele se empenhou para que a palavra de Deus fosse ensinada nas cidades de Judá. Ele pôs lá os sacerdotes em cidades para darem assim como se fosse uma escola bíblica dominical, irmão Nelson, lá nas cidades de Judá, ensinar a palavra. Então ele era um homem que temia a Deus, um homem legal, mas ele não era perfeito. O Josafá era um homem que temia a Deus, mas ele não era perfeito. Sabe por quê? Porque ele era um homem piedoso. Ele era um homem piedoso que temia a Deus, mas lhe faltava muitas vezes sabedoria, e lhe faltava também firmeza para se afastar às vezes do mal. O Josafá era um homem bom, um homem piedoso, mas faltava às vezes para ele sabedoria. E como às vezes acontece com a gente, nós somos crentes, somos pessoas que buscam a Deus, temem a Deus, amém, irmãos? Mas às vezes eu e você também agimos sem sabedoria na nossa vida e nos colocamos em enrascadas, não é verdade, irmãos? A gente teme a Deus, a gente é piedoso, mas falta às vezes o quê? Sabedoria, e falta firmeza para a gente se afastar do mal, para a gente se posicionar. E nessa, às vezes, da nossa falta de sabedoria e firmeza, a gente vai se enrolando em situações que deixam a nossa vida num buraco difícil, cheio de problemas, porque a gente é piedoso, mas às vezes falta o quê? Sabedoria. Essa era uma questão do rei Josafá. Porque sabe o que ele fez, irmãos? Sabe o que o Josafá fez? Veja aí capítulo 18, verso 1. Vamos ler junto o que o Josafá fez? 2 Crônicas 18, verso 1. Vamos ler juntos? Josafá Opa, peraí, o quê? O quê? Ele era um homem abençoado por Deus ou não? Ele tinha riquezas e glórias em abundância, um homem abençoado por Deus, e aí ele faz o quê? Ele torna-se genro de quem? Ele, sabe o que ele fez, irmãos? Veja se isso é sábio. Ele pegou o filho dele. O filho dele se chamava Jeorão. Isso está tudo na Bíblia, né? Mas o filho dele se chamava Jeorão, que era o primogênito, o filho mais velho dele. E ele deu o filho dele para casar com a filha do Acabe e da Jezabel. Filho, casa com a Jezabelzinha, casa com ela, para fazer aliança, para que os reis da antiguidade, eles faziam alianças políticas através do casamento. Então o filho dele, que diz aqui, ele se tornou genro de Acabe, o filho do Josafá, o primogênito, se tornou genro de Acabe, casou com a filha do Acabe e da Jezabel. Vai dar certo isso, irmãos? Qual é a chance de você fazer aliança com o Satanás e dar certo? Porque o Acabe era maligno, mas ele fez essa aliança. Ele é piedoso, o Josafá? É piedoso. Teme a Deus? Teme a Deus. É sábio? Aqui ele não está sendo muito sábio. O que significa casar o primogênito com a Jezabelzinha? Porque a filha da Jezabel é a Jezabelzinha. O
que significa casar o primogênito? Quem é o sucessor do trono? Naquela cultura, quem ocupava o trono? Quando o rei, o pai, morria, era o primogênito, que era o sucessor na linha de sucessão ao reino. Portanto, o Jeorão ia assumir o trono se o Josafá, acontecesse o que com o Josafá? Morresse. Quem ia assumir o trono? O Jeorão, que agora é genro de quem? Agora é genro do Acabe. Está casado com quem? Com a Jezabelzinha. O que o Acabe pensa? Lembra, o Acabe é um cara legal? O que o Acabe pensa? Vou matar o rei, e aí o meu genro e a minha filha assumem o reino. Vou matar ele, vou matar o Josafá. Vou matar o Josafá. O Acabe falou, vou matar o Josafá. E aí, porque daí, em outras palavras assim, o meu genro come na minha mão, e ele comia mesmo na mão do sogro. Aí assim, aí vai ter a Jezabel no reino do norte e a Jezabel no reino do sul. Olha que glória, olha que coisa boa. Em outras palavras, eu vou governar tanto o norte, quanto eu vou governar também o quê? O sul. Vou governar. É maligno esse homem? Mas esse é o plano que ele faz. Olha o que acontece. Olha como não é sábio o nosso querido irmão Josafá. Capítulo 18, verso 2. O verso 1 nós lemos, ele se tornou genro do Acabe. Agora olha o verso 2. Capítulo 18, verso 2. Passados alguns anos, Josafá foi visitar Acabe. Para que você vai visitar o Acabe, meu? Mas ele foi visitar o sogro do filho dele, que era rei de Israel, foi visitar em Samaria. E Acabe deu um churrascão. Não sei se foi o Josué que fez, falaram do Josué, que fez o churrasco, mas ele deu um churrascão, irmãos. Acabe fez um churrascão, matou ovelhas e bois em abundância para Josafá e para o povo que o acompanhava. E aí o que diz a última frase? Preste atenção agora, o que diz a última frase? E persuadiu, ele é astuto, Acabe é malandro demais, e ele persuadiu o Josafá a ir atacar uma cidade lá da Síria, que é essa cidade aí, Ramote Gileade, lá da Síria. E o Acabe persuadiu. Aí o Josafá, ele está com a pulga atrás da orelha, mas ele não tem sabedoria, e falta para ele o que também? Firmeza às vezes. Ele está com a pulga atrás da orelha. Você percebe? A gente sente às vezes quando a coisa não está, né, irmão? Você não sente às vezes quando a coisa não está cheirando bem assim? Mas o tolo faz o quê? Ele continua em frente. O Josafá, olha o que o Josafá diz para o Acabe, 18:4. Vamos sim, vamos lá, vamos junto nessa guerra, Acabe, vamos junto. Mas Josafá disse mais ao rei de Israel: consulte primeiro a palavra do Senhor. Consulte primeiro a palavra. Ele estava meio desconfiado. Vamos consultar a Deus primeiro? Que o Josafá era piedoso, o Acabe era maligno. Verso 5: então o rei, o Acabe, rei de Israel, reuniu os profetas, 400 homens. O Elias não tinha matado 400 profetas de Baal? E agora o homem está de novo com 400 falsos profetas em torno dele. Olha, o cara insiste no mal. 400 profetas. E lhes perguntou: devemos ir lutar? E como esses eram falsos profetas, o que eles responderam? Vão lutar, Deus é com vocês, Deus vai abençoar vocês. E o Josafá fica olhando. O Josafá sabe que aqueles homens ali são falsos profetas. E o Josafá, ele fala assim: eu não estou tranquilo, eu não estou em paz. Você já fez alguma coisa, você não está em paz e você segue em frente?
Cuidado, irmão. Cuidado. Olha o que ele diz no verso 4, o Josafá. Verso 6, capítulo 18, verso 6. Mas Josafá perguntou, depois que os 400 falsos profetas falaram assim, não, vão sim, Deus é com vocês. Josafá perguntou, não há aqui ainda algum profeta de Deus? Porque esses aí eu sei que não são de Deus. Não há um profeta do Senhor para consultarmos? Aí o Acabe, o texto continua, Acabe fala assim, tem sim, tem profeta do Senhor aqui, mas eu odeio ele. Porque esse homem só fala coisa ruim para mim. Inclusive ele está preso. Está preso. Aí eles falam assim, mas manda chamar. Aí mandam chamar o verdadeiro profeta, que o nome dele é Micaías. Ouve o Micaías para não pagar mico, irmão, amém? Ouça o Micaías. Aí chamaram o Micaías foi, e o Micaías falou assim, assim diz o Senhor, o negócio é o seguinte, isso aí vai dar tudo errado, o Senhor não está com vocês, não é, Deus não está abençoando esse negócio. Profeta Micaías. Aí o Acabe fala para o Josafá, não falei para você, esse cara só fala coisa ruim? Prende de novo, mandou prender de novo o Micaías, mandou para o Carandiru de novo, a pão e água, foi para lá, preso, Micaías, profeta de Deus. Receberam essa palavra. Pergunto para você, com tudo isso, o Josafá seguiu em frente? Seguiu em frente. Ele é piedoso, ele teme a Deus, ele é um homem bom, mas falta o quê? Sabedoria e firmeza para se posicionar e dizer, não estou em paz com esse negócio, deixa eu esse negócio aqui. E aí teve uma palavra do Senhor por meio do profeta, mas eles seguem em frente, eles vão para a guerra, irmãos. Sabe por que eles vão para a guerra? Porque o Acabe, ele está determinado a matar o Josafá. A guerra é só um pretexto para trazer o Josafá e para matar o Josafá, porque se o Josafá morrer, quem assume o trono no sul? O meu genro que come na minha mão, e a Jezabelzinha, minha filha, vão assumir, então eu vou tomar conta desse negócio. Essa era a intenção do Acabe, e isso está escrito aqui na Bíblia, o plano de Acabe, capítulo 18, verso 28 e seguintes. Olha só, olha o plano do Acabe, e o Josafá vai, o rei de Israel e Josafá, ou seja, Acabe e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote Gileade, depois que o profeta de Deus advertiu, falou assim, Deus não está nesse negócio não. O rei de Israel, aí quando eles estão lá no campo de batalha, preste atenção à safadeza do Acabe, que é o rei de Israel. O rei de Israel disse a Josafá, Josafá, eu tenho uma ideia, eu vou me disfarçar, eu vou colocar uma roupa assim de soldado raso, tá? Eu vou me disfarçar e entrar no combate disfarçado, mas você use os seus trajes reais, aquela coroa enorme, aquela roupa cintilante, use os seus trajes, tá bom? Eu vou disfarçado e você use os seus trajes reais na guerra. E assim o rei de Israel se disfarçou e eles entraram no combate. E olha o que aconteceu, como é que era naquela época. O rei da Síria havia ordenado aos capitães dos seus carros de guerra que não lutassem nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra quem? Contra o rei de Israel. O rei da Síria falou assim, vocês esqueçam soldado de baixa patente, vocês têm que pegar o rei, porque naquela época, quando a gente pegava o rei, acabava a guerra. Mas quem é que está vestido de rei? Quem está vestido de rei, irmãos? O Acabe? O Acabe falou assim, Josafá, se veste de rei, você vai lá com a tua roupa de rei, e eu vou disfarçado.
Porque o Acabe queria que a Síria matasse quem? Josafá. Para ele poder indiretamente ocupar o trono também. E manipular todo o reino. Contra a vontade de Deus. E aí o Josafá é ingênuo. O Josafá é sábio, irmãos. Ele vai, né? Ele se veste de rei, põe uma coroa, sei lá se é uma roupa alaranjada, é para me ver bem mesmo, é para o inimigo me enxergar, uma roupa fluorescente assim, né? E ele vai, e o outro disfarçado. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram o quê? Ah, está ali o rei, ó. Aquela coroa ali é o rei, pega ele. E se dirigiram até ele para o atacar. Porém, Josafá gritou, e o Senhor fez o quê? O Senhor os socorreu, Deus os desviou dele, Deus livrou Josafá. O Josafá, por falta de sabedoria, passou a 1 milímetro da morte. Porque o rei Acabe, maligno, estava fazendo suas maracutaias. Mas Deus fez o quê? Livrou ele. Deus livrou Josafá. E aí diz que o Acabe estava disfarçado na batalha, e um homem atirou uma flecha ao acaso, assim. Um soldado atirou uma flecha ao acaso. A flecha pegou em quem? Em Acabe. E Acabe morreu. Com todos os seus planos malignos, ele morre naquela batalha. E o Josafá, que é um homem piedoso, se colocou por falta de sabedoria, por falta de firmeza, ele se colocou numa posição de grande perigo para a sua vida, mas Deus teve misericórdia dele e o livrou. Aí ele volta para Jerusalém, capítulo 19, verso 1, diz que Josafá, depois dessa batalha, depois de tudo isso, ele volta para Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, Deus manda um profeta falar com ele, o profeta Jeú, filho de Ananes, verso 2, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse, a palavra de Deus é, será que você devia ajudar o perverso e amar aqueles que odeiam o Senhor Deus? Por isso a ira do Senhor caiu sobre você. Deus ficou desgostoso de você, Josafá, mas o Senhor te livrou. E aí ele diz assim, no entanto, boas coisas foram encontradas em você, porque tirou os postes da deusa Aserá da terra. Josafá tinha feito isso. E vamos ler juntos essa última frase, irmãos, vamos ler juntos. E pôs o propósito de buscar a Deus. Ele pôs no coração esse propósito de buscar a Deus. E no capítulo 19, Josafá começa então a implementar esse propósito que ele fez, de buscar ao Senhor, e o capítulo 19 fala disso, ele começando a implementar isso. E aí nós chegamos no capítulo 20, o texto que a gente leu no início. Depois disso, deu para entender? Depois disso tudo, o quê? Do Josafá levar um grande susto. Levou um grande susto, quase morreu. Por quê? Porque ele era bom, mas ele não tinha o quê? Sabedoria. Ele era um homem bom, mas ele não tinha firmeza, para dizer assim, para desagradar Acabe. E aí, ele se colocou numa situação ele quase morreu. E aí ele leva aquele susto, ele grita lá, diz o texto que na guerra ele grita. E Deus tem misericórdia e o socorre. Ele leva esse grande susto, e depois de levar esse grande susto, ele toma um propósito, de que eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso consertar coisas na minha vida. Ele toma esse propósito, diz a palavra, no seu coração, depois do grande susto. Depois de tudo isso,
do susto, de fazer um propósito, de que eu preciso mudar. Tem coisa que eu preciso mudar. Vou dar uma pergunta, irmão, você já teve numa situação em que você assim levou um susto imenso, assim, situação grave na sua vida, e você falou assim: olha, eu preciso mudar algumas coisas, e fez o propósito de mudar? Foi o que Josafá fez. Depois disso tudo, se levantaram 3 nações para guerrear contra Josafá. 3 nações se levantaram para guerrear contra ele, e aí diz o texto que Josafá teve medo, e ele decidiu buscar o Senhor. Ele teve medo e decidiu buscar a quem? Buscar o Senhor. Ele teve medo e ele decidiu se manter no seu propósito, porque não foi esse o propósito que ele fez? De buscar ao Senhor? E aí, com essa história, irmão, eu quero deixar só uma lição para a gente hoje de manhã aqui, para nossa reflexão. Preste atenção, irmão. Quando você decide que precisa buscar mais a Deus, depois de um susto, você decide: olha, eu tenho coisas que eu preciso mudar, mudanças que eu preciso fazer, coisas que eu preciso repensar, porque foi a minha falta de sabedoria, me colocou numa situação gravíssima, eu preciso buscar mais ao Senhor. E quando você decide que precisa buscar mais a Deus, se consagrar mais, entende que você precisa fazer o propósito de buscar mudanças para melhor. Depois de uma crise, de um susto, sabe o que vai acontecer? Vão aparecer dificuldades e lutas para fazer você desistir do propósito. Quando ele fez o propósito, o que aconteceu? 3 nações que não eram nem inimigas dele se levantaram para fazer guerra contra Josafá. O que eu quero dizer, meu irmão, é que quando a gente toma uma decisão, porque a gente percebe: eu sou piedoso, eu temo a Deus, mas eu tenho falta de algumas coisas, de sabedoria, de boas decisões, de mais firmeza. Eu me coloquei, por falta de sabedoria, numa situação perigosíssima. E aí eu tomo o propósito de buscar mais a Deus, e de trabalhar essas coisas na minha vida, de implementar mudanças. O que acontece? O inimigo se levanta para fazer você desistir dessas mudanças, desses compromissos que você colocou no seu coração, para fazer você esfriar, para tentar parar e desanimar você. É o que a gente lê nessa história aqui. Do nada, 3 povos que não eram nem inimigos de Judá, eles se levantaram para fazer guerra. E o Josafá tinha feito um propósito de mudar as coisas e de buscar mais a Deus. Eu pergunto para você agora, nós lemos no texto, o Josafá fala assim: nós somos fracos, nós não temos força, Senhor, para enfrentar essas 3 nações. É uma grande multidão de soldados que vem contra nós, diz o texto. Pergunto para você, é ou não é uma boa hora para voltar para a família de Acabe? Para pedir ajuda, é ou não é uma boa hora? É uma excelente hora, né? Para voltar para debaixo. O Acabe está morto, mas a Jezabel está vivinha. O filho dele agora é genro do filho do Acabe, que assumiu, cunhado do filho do Acabe que assumiu o trono. E agora nós estamos sendo atacados. Nós não temos aliados. Quem é que é o nosso único aliado? O reino do norte. Quem está lá agora? É o cunhado do meu filho. E a Bíblia fala assim, que ele era tão ruim quanto o pai. Ele era tão ruim quanto o Acabe, o filho do Acabe que estava governando. Aí eu pergunto para você,
É uma tentação ou não é uma tentação nessa hora de eu abandonar os propósitos que eu fiz e voltar para aquelas alianças que eu não devia ter feito, para hábitos que eu não devia ter feito? O que eu quero dizer, irmãos? O que eu quero dizer é que nós podemos ser pessoas boas, tementes a Deus, mas muitas vezes eu e você, a gente pode agir sem sabedoria, sem firmeza. Nós temos as nossas limitações que nos colocam em situações ruins, e que eu digo assim, depois de uma experiência difícil como essa, com o Josafá, em que, por causa da falta de sabedoria, eu quase morri, eu caí nas mãos de uma pessoa perversa, essa pessoa quase conseguiu me matar. Aí eu tomo o propósito, vou mudar, vou buscar mais a Deus, confiar mais em Deus, vou me levantar, vou buscar o Senhor, vou fazer até jejum, disse aqui o Josafá, até jejum, e vou buscar. Aí se levanta um outro inimigo, e eu estou sozinho. A tentação é voltar para o norte e dizer para a família do Acabe: ei, vamos, eu ajudei você naquela guerra lá, agora ajuda a gente aqui. Mas essa era a vontade do Senhor? E o que o Josafá fez? Ele decidiu se manter firme no propósito que ele tinha feito. E diz o texto então que Josafá, ele teve medo, mas ele decidiu buscar o Senhor, a orientação do Senhor, e permanecer fiel. Irmãos, isso muitas vezes acontece com a gente. Tem algo na sua vida que você precisa rever. Situações, falta de sabedoria e falta às vezes de determinação, que colocaram você em uma situação difícil. Você teme a Deus, mas às vezes a falta de sabedoria está quase acabando com o teu casamento. E aí você leva um susto, porque chega uma hora que o cônjuge fala assim: estou indo, está desmoronando tudo. Aí você diz assim: não, espera aí, eu preciso fazer o quê? Eu preciso mudar. E aí, por causa do susto, eu faço compromissos. Por causa do susto, eu de todo o meu coração vou buscar o Senhor, vou buscar mudanças, por causa do susto. E aí eu quero mudar. Mas aí acontecem situações que fazem o quê? Logo depois vem situações que fazem a gente o quê? Querer voltar atrás, desistir desse compromisso, dessa consagração. Já vi isso acontecer, gente que tem um susto na saúde, por causa de falta de sabedoria, porque não se cuida, porque não tem determinação, leva um susto na saúde. Chega uma hora que vai parar no hospital. Aí no hospital, do susto, ele fala o quê? Preciso mudar. Preciso mudar. Eu preciso me afastar desse Acabe, dessa fritura que eu amo tanto. Preciso me afastar. Aí ele faz o compromisso: eu preciso mudar, vou buscar mais a Deus, vou me consagrar, vou fazer não sei o que. Aí se levantam situações que fazem com que você seja tentado a desistir dos seus compromissos, desistir da sua consagração, de buscar mais a Deus, de buscar aquilo que é certo, para você esfriar, voltar atrás. Mas Josafá, diz a palavra, que ele teve medo, e ao invés de voltar para o norte e pedir ajuda, ele fez o quê? Ele se manteve fiel ao seu compromisso com Deus, e diz que ele começou a orar intensamente ao Senhor, e o Senhor o abençoou, deu graça e o livrou. O que eu quero dizer, meu irmão, nessa manhã, você tem coisas na sua vida, você teme a Deus, você é piedoso, mas tem coisas que você precisa rever, que tem colocado você em situações perigosas.
E você precisa fazer o compromisso. Faça diante de Deus. Tome hoje a decisão de buscar a Deus. E saiba, quando você fizer isso, virão situações querendo desanimar você e fazer que você volte atrás das decisões de vida que você tomou. E eu espero que, em nome de Jesus, quando as dificuldades aparecerem, as dificuldades sirvam para fazer com que você seja ainda mais comprometido com Deus. Amém? Mais fiel ao Senhor. Vamos orar? Vamos orar? Quero convidar os jovens, eles virão aqui para encerrar esse culto.